sobre a proteção de Deus, lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberto a presente tribuna livre, que funcionará de acordo com o ato da mesa número 9/2018, combinado com o artigo 181 do Regimento Interno desta edilidade. Informamos para que a autorização da tribuna livre dessa data foi efetivada a inscrição do senhor João Pedro Correia Lima, o qual se encontra presente e falará sobre o projeto de lei 18/2019. Gostaria de lembrar ao orador que o mesmo terá o prazo de 5 minutos para se manifestar, caso o seu discurso não se coadune com o tema proposto, falte com o respeito ou não se comporte de forma urbana e ordeira, Vossa Senhoria será advertida por essa presidência e, em caso de reincidência, sua palavra poderá ser cassada, hipótese no qual somente poderá realizar-se nova inscrição após decorrido o prazo de 60 dias. Dando início à tribuna livre de hoje, convidamos o senhor João Pedro Correia Lima para se ocupar a tribuna Álvaro Gonçalves. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar minha fala agradecendo pela oportunidade das palavras. Apesar da previsão regimental, foi com muito acolhimento e prontidão que essa casa disponibilizou o tempo e o espaço para esse exercício democrático. O instrumento de trabalho dos senhores é a palavra, o diálogo, a comunicação. E por isso eu presumo que os senhores tenham consciência sobre o poder de nossas palavras. E por isso eu agradeço. Pois bem, para quem não me conhece, eu me chamo João Pedro Lima, sou acadêmico de Direito, fundador e coordenador do Virando Jurista, uma iniciativa jurídica no Vale do Paraíba, e conselheiro eleito da Juventude Joseense. Estou aqui, pois em novembro de 2017, o Virando Jurista ingressou com uma representação no Ministério Público do Estado de São Paulo, com a finalidade de que o Procurador-Geral de Justiça analisasse a inconstitucionalidade da Lei Municipal número 9.541 de 2017, que ficou popularmente conhecida como Lei dos Malabares, que é justamente essa lei que agora volta, em linhas gerais, para apresentação e votação na Câmara. Em nosso limitado entendimento, quando a referida lei, logo no preâmbulo, informa que visa autorizar apresentações artísticas, culturais e afins em São José, por intermédio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, havia uma violação explícita e flagrante da Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 9º, que ensina que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Pois bem, em 8 de novembro de 2018, o Ministério Público, na figura do Procurador-Geral, acata a referida representação e ingressa com ação direta de inconstitucionalidade. Dentre os apontamentos de vícios de constitucionalidade apontados pelo Ministério Público estão que a lei municipal que proíbe atividades em via pública viola o princípio federativo, por invasão à competência privativa da União para legislar sobre trânsito, artigo 2211 da Constituição Federal, que diz que a competência privativa da União é legislar sobre trânsito, direito penal, processo penal. O artigo 2º dessa lei proibia atividades artísticas em vias públicas, pistas de rolamento, semáforos e faixas de pedestre. O segundo ponto é a condução coercitiva pela Guarda Municipal ou pela Polícia Militar a distrito policial perante a não apresentação de documentos pessoais ou não entrega dos produtos pelo cidadão que pratique atividade proibida pela lei, sendo uma medida irrazoável e desproporcional, além de invadir também a competência da União para legislar sobre direito penal e processo penal. O terceiro ponto é a imposição de multa sem previsão de critérios e valores, uma vez que delegados a decreto em nítida violação ao princípio da legalidade. A multa ela tem que seguir um rito formal, em sentido estrito, não pode ser feita sob decreto. Que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, diz o artigo 111 da Constituição Estadual e o artigo 5º, 2 da Constituição Federal. E ao impor no parágrafo único do artigo 4º dessa lei multa sem previsão legal de seus critérios, a lei representa violação ao princípio da legalidade, igualmente de observância necessária por força do artigo 144 da legislação estadual. Não bastasse o 111 da Constituição Estadual.
No mais, o artigo 4º desta lei determinava que a pessoa realizando atividade artística teria seu equipamento, mercadoria ou produtos apreendidos em cristalina desobediência ao que manda a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 54, que diz que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Além de violar a competência privativa da União para legislar sobre Código de Processo Penal nos termos do artigo 22.1 da Constituição, cumpre dizer que a jurisprudência é única no entendimento dos tribunais, no sentido de declarar a inconstitucionalidade desse tipo de lei, ao ferir princípio apontado, conforme decisão semelhante contra a Lei 6.058, de 28 de julho de 2017, do município de Americana. No mais, cumpre salientar que, nesse processo, a Câmara e a Prefeitura se manifestaram. A Câmara, no sentido de pedir pela parcial procedência da ação direta de inconstitucionalidade, declarando apenas o artigo 4º e 5º, parágrafo único da lei, como inconstitucionais, que tratam da aplicação de multa e condução coercitiva. A Prefeitura se manifestou no sentido de pedir pela improcedência da ação, argumentando que o município poderia legislar sobre assuntos de interesse local. Importa dizer que ninguém está dizendo que não se deva legislar sobre assunto de interesse local. Pelo contrário, é necessário que o faça, contanto que se respeitem os limites constitucionais. O processo está no gabinete do relator para a sentença desde 21 de janeiro de 2019, podendo sair a decisão a qualquer momento. Diante desses fatos, é sabido que o prefeito Felício Ramute encaminhou no último dia 24 de janeiro o projeto de lei 19/2018, que versa sobre locais de realização de apresentação artística, em clara tentativa de legislar sobre o que está sub júdice. Importa dizer que o artigo 4º desta lei novamente prevê a apreensão dos bens do particular sem o devido processo legal. Também prevê multa sem previsão de critérios legais, no parágrafo 1º do artigo 4º. Também proíbe manifestações em vias públicas ou comercialização em vias públicas, novamente legislando sobre o que é a competência privativa da União, trânsito, direito penal e processo penal. Indaga-se se o senhor prefeito usou da clarividência para prever que a ação será declarada inconstitucional antes mesmo de ser decidida a respeito, ou se pretende revogar a lei anterior para não dizer que teve uma lei declarada inconstitucional. Senhores vereadores, sei que me estendi na técnica jurídica, pois é inerente ao operador do direito, mas vamos aos fatos. O povo e a juventude que sofre, lutam, trabalham e soam não podem ser marginalizados por uma política pública que marginaliza atividades previstas constitucionalmente e tão benquistas pela população. A proposta é vazia de efetividade, pois não resolve o problema do trânsito, não resolve o problema da segurança pública e não gera oportunidades a quem precisa. Pelo contrário, obstrui. Dizer isso não quer dizer ausência de organização, e eu já estou encerrando. Quer dizer que existem outras formas menos gravosas do município atingir o que se almeja do que ferindo princípios condicionais. Pode-se, por exemplo, usar da Guarda Municipal para assegurar a referida segurança, sem perseguições, multas ou apreensões. Prefiro acreditar que o fim almejado seja a segurança no trânsito e não uma perseguição elitizada aos artistas. Não precisa ser estudado para saber que a falta de oportunidade gera falta de esperança e de dignidade. É o Estado pegando pessoas que poderiam dar bons frutos e transformando em pessoas frustradas. Geralmente, quem se manifesta artisticamente não possui outra fonte de renda, senão aquela que humildemente se busca exercer. Proibir o sustento dessas pessoas e sua família é incentivar a marginalização. É atentar contra o Estado democrático de direito e a livre iniciativa. Burocracia e violações constitucionais não são a saída para uma sociedade mais produtiva e solidária. Eu oro a Deus para que os senhores, com o espírito público e com a consciência cidadã que confio que tenham, não nos estimulem a fazermos novas representações contra uma lei que claramente viola diversos parâmetros constitucionais. Peço assim, pela rejeição do projeto de lei 18 de 2019 e por qualquer outro que pretenda limitar, multar, apreender ou conduzir coercitivamente os artistas e comerciantes de rua. Mesmo que a Prefeitura continue o fazer sob demais pretextos legais que também serão apreciados oportunamente pelo Poder Judiciário, ou sob o risco de enquadrar-se na lei de improbidade administrativa ou de crime de responsabilidade, ao eventualmente descumprir decisão judicial, que também poderá ser analisada oportunamente. Por fim, cumpre dizer que eu não tenho nenhum interesse pessoal nessa demanda, não ganho nada com a liberação e não perco nada com a proibição. É uma questão de segurança jurídica e de legalidade, e na expectativa de uma São José dos Campos, de fato e de direito, mais Cassiano Ricardo e menos partidarizado, é que, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade das palavras.
Obrigado, João Pedro. Quero só, antes de encerrar, só quero dizer que, João, essa casa sempre estará aberta, né? Aqui é o espaço democrático para debater mesmo. Fico feliz ouvir você falar com suas palavras, tecnicamente conhecimento. Você é um jovem ainda, né? Está formando em direito. Tive o prazer de conhecer ele no meu gabinete. Fico triste às vezes quando vem gente nessa casa e quer, né, derrubar vidro aqui, em vez de vir discutir tecnicamente, às vezes politicamente, cada um expressando a sua opinião. Acho bacana, gosto disso, gosto de debater também, gosto de poder dar esse espaço para as pessoas falarem, né, a sua opinião, poder se expressar o que pensa. Isso cabe, de fato, ajudando, né, o legislativo, ajudando também o executivo, a gente, às vezes, tomar e rever algumas decisões. Então, quer dizer, você que essa casa estará sempre à disposição. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrado essa presente sessão da Tribuna Livre. Um bom dia a todos.